Bom, hoje nós vamos entrar na antepenúltimo encontro nosso. Só vão ficar faltando dois. Então agora vamos falar sobre a elite do poder. Depois nós vamos entrar na sociedade de massas. Depois a grande imoralidade, né? Bom, o primeiro ponto dessa elite do poder é a fase da ausência de debate político como chave do poder. Entendeu? A ausência do debate político. O que menos tem é debate político. Você viu ontem o cara xingando, o cara querendo fazer, xingando o Moro, fazendo uma opção de coisa. O Moro foi ali por uma razão, o pessoal vai falando outra coisa, fazendo propaganda. Né? Fase da ausência de debate político como chave do poder. O Lula, então, não dava uma entrevista. Com aqueles anos todos, ninguém fazia pergunta para ele. Esse governo, pô, nego, faz o que quer, manda o cara ir lá no Senado. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver, na medida em que a chave estrutural da elite do poder está hoje na ordem política, essa chave é o declínio da política como um debate autêntico e público das decisões possíveis, com partidos nacionalmente responsáveis, como um debate, quer dizer, com partidos nacionalmente responsáveis, não existe. Né? E com políticas coerentes e organizações autônomas, ligando os níveis inferior e médio do poder com os altos níveis de decisão, isso é que não tem mesmo. O Brasil é hoje, em parte, considerado mais uma democracia política formal do que uma estrutura democrática social. E mesmo sua mecânica da política formal é fraquíssima. A antiga tendência de se confundirem e se envolverem mutuamente o capital e o governo tornou-se, nesta fase, ainda mais explícita. Capital e governo junto. Não é possível distinguir hoje entre eles como dois mundos distintos. Foi nas repartições executivas do Estado que a aproximação se fez mais decisiva. O crescimento dos setores executivos do governo, com suas repartições que fiscalizam uma economia complexa, não significou simplesmente a ampliação do governo, como uma espécie de burocracia autônoma. Significou também a ascendência do homem de empresa como uma eminência política. Você pode ver. Quantos tem aí? Aquele que, esqueço o nome dele, que ia ser candidato a presidente da República, aquele cara cheio de dinheiro, pô. Mesmo Paulo Guedes também. Esta transferência dos dirigentes de empresas para o diretório político acelerou o afastamento que vinha ocorrendo dos políticos profissionais do Congresso para os níveis médios do poder. Um segundo assunto, então, seria, na medida em que a chave estrutural da elite do poder está hoje no Estado militar ampliado, essa chave se revelou pela ascendência militar. Os senhores da guerra adquiriram uma importância política decisiva e a estrutura militar é agora principalmente uma estrutura política. A ameaça militar comunista, aparentemente permanente, valoriza os militares e seu controle de homem, material, dinheiro e poder. Note bem que eu estou retratando aquela época entre 1953 a 1975. O comunista aí, todo mundo ficava, cadê meu dinheirinho para não fazia nada, mas dinheirinho e tal. Virtualmente todas as ações políticas e econômicas são julgadas em termos de definições militares da realidade. Os altos senhores da guerra afirmaram posição dentro da elite do poder dessa fase. Terceiro, na medida em que a chave estrutural da elite do poder está hoje no setor econômico, essa chave é o fato de que a economia tem características que é de grandes empresas privadas. A elite do poder é formada de homens da política, da economia
militares. Mas essa elite instituída está frequentemente sob tensão. Só se une em certos pontos coincidentes, e em certas ocasiões de crise. Ó, o João falou que lá está caindo, que está uma instabilidade o dia todo no Facebook e nas outras redes sociais, de fato é. O WhatsApp não mandou áudio, não baixou a imagem hoje e tal. Pelo meu celular, a coisa no 4G que eu não estou no Wi-Fi de casa, a coisa fica girando. Quer dizer, hora pega, hora não pega, hora pega, hora não pega. Então não sei o que você. Que tá, o João avisou, aqui está caindo. Então, assim, tem aqui, ó, o meu celular está girando, que não está na rede, não está no Wi-Fi, para não sobrecarregar aqui a sua transmissão. Mas o girar aqui quer dizer que está instável, entendeu? Será que alguma outra pessoa podia dizer alguma coisa? Além da Ana Luísa e João Carlos? Estou vendo aí Vera Luiz, estou vendo Vera Lúcia Félix, Silvério Faria, Laísa Guimarães, Hermínia Hermínia, Amélia. ver Alguém como é pode que está a dizer aí transmissão. se está. Se alguém estiver ouvindo, não tem problema, porque aí depois a pessoa vê depois, não sei. Acho que alguém João ainda está caindo. Como é que está? entrou outra pessoa, Sugiara Kiyokaki. Você está entrando e está ouvindo bem? Não, tem que ver como é que está, se está instável. Aqui, ó, o meu celular continua rodando. João, Hermínia, que são as pessoas assim que a gente conhece mais diretamente. Se quiser, manda mensagem pelo Zap, escrita, que aí eu vejo aqui. Alguém, por favor, pode se pronunciar para a gente saber se a gente está sendo ouvido, que está uma estabilidade o dia todo no Facebook. Não, E nas nas outras outras redes redes sociais sociais, também. né? Então a gente não sabe. Se alguém aí estiver bem, eu vou em frente, porque aí fica, com certeza deve ficar gravado, né? Eu não sei como é que vai ser. Se cai. Ninguém fala nada. Ô, cemitério, vamos lá, pessoal. Deixa eu tentar pelo Zap aqui uma comunicação com o João. Não tem. Não sei se ele vai ver. Não tem garantia. Bom, não sei como me posicionar, entendeu? Bom, manda ficha, vamos ver o que vai acontecer. O máximo que pode estar acontecendo, eu não sei se fica gravado. Não tenho ideia. É, provavelmente vai estar gravado, porque quando tem problema aqui não fica. Não sei. Deixa eu passar para o Wi-Fi de casa. Para ver se tá. O problema é que você está no Face. O Face está instável. Podia perguntar ao Juliano. Acho que alguém escreveu, né? Vamos ver. Pedro Luiz entrou. Pedro Luiz, você tá ouvindo bem o que eu estou falando? É porque hoje uma das pessoas que estava vendo avisou que a transmissão está caindo lá, porque está uma instabilidade o dia todo no Facebook e nas outras redes sociais. Isso a gente está sabendo. E aí eu não sei como é que fica, como é que está o vídeo, está comprometendo para quem está assistindo, como é que está? Ó, o João acabou de passar uma mensagem no WhatsApp colocando assim, Ana, hoje creio que vai ficar travando. O problema não é aí. Pedro Luiz, está ouvindo, Pedro Luiz? O que é que você está achando? Acho que ele vai escrever alguma coisa.
Hermínia, escreve alguma coisa, Hermínia. O João já avisou que vai ficar travando. O problema não é aqui. Agora eu não sei se fica gravado. Ou então se vai ficar um vídeo travando. Entendeu? Não tenho a menor ideia. Não domino. Ó, o Pedro Luiz falou, sim. Sim, o quê? Não sei. Acho que sim, você está ouvindo, é isso? Sim, está ouvindo, mas assim, está travando, porque o João Carlos falou que está travando o vídeo, a transmissão. A gente não sabe se é melhor continuar ou se vai ficar uma transmissão travada, mesmo que as pessoas queiram assistir depois. Não sei me posicionar. Que a pessoa vê um vídeo que vai ficar travando, é horrível, né? É, claro. Porque uma coisa é ser um aspecto só do João. Não, é do Facebook. É das transmissões. Não, mas alguém tem que dizer também. Ninguém disse nada. Está bem aqui comigo, Pedro Luiz falou. Então continua. É porque o João já está com um problema lá há algum tempo. Não, continua, vai, continua. Bom, eu estava falando sobre a fase da ausência de debate político como chave do poder, né? E aí, falei que hoje nós temos mais uma democracia política formal do que uma estrutura democrática social, e mesmo a sua mecânica da política formal é fraquíssima. Então, era isso que eu estava falando, mais ou menos, eu estava entrei na questão da estrutura militar, né? Somente naquela época, entre 1953 e 75, aquele negócio que adquiriu uma importância política decisiva, a estrutura militar, por causa daquela ameaça militar comunista. Então aí o pessoal ganhava, os militares ficaram valorizados, ganhavam ameaça militar, então controle de homens, material, dinheiro, poder, essas coisas todas que está falando. Bom, na medida em que a chave estrutural da elite do poder está hoje no setor econômico, essa chave é o fato de que a economia tem característica de grande empresa privada. A elite do poder é formada de homens da política, da economia e militar, mas essa elite instituída está frequentemente sob tensão. Só se une em certos pontos coincidentes em certas ocasiões de crise. Tomara que não se una agora, porque se juntar o pessoal da economia, mercado, né, o pessoal da política, esse bando de corruptos, como é que a gente vai ficar se o militar se juntar com eles também? Na prolongada paz, os militares não participavam dos altos comandos de Estado nem do diretório político, como também não participavam os homens econômicos. Faziam incursões no Estado, mas não se incluíam entre seus dirigentes. Na época de 1930, o político dominava. Hoje, os militares executivos de empresas estão nas altas posições. Dos três tipos de circo que compõem a elite do poder de hoje, foi o militar, o mais beneficiado com o aumento do poder. Isso naquela época, né? Hoje, eu tenho a impressão que quem subiu muito, muito, muito em termos de dinheiro, então, nossa senhora, de poder, foi o judiciário. Embora os círculos econômicos também se tenham entrincheirado mais explicitamente nos círculos públicos das decisões, foi o político profissional que mais perdeu, a tal ponto que nos acontecimentos e decisões somos tentados a falar de um vazio político. Hoje continua a mesma coisa, no qual dominam ricos associados, o senhor da guerra e seus interesses coincidentes. Não devemos dizer que os três se alternam nas iniciativas, pois a mecânica da elite do poder não é tão explícita como tal frase poderia sugerir. Isso ocorre, por vezes, quando os políticos, julgando poder aproveitar o prestígio dos generais, verificam que têm de pagar por ele, ou quando, durante as grandes depressões, o homem da economia sente a necessidade de um político em que possa confiar e que possa atrair votos. Hoje, todos os três participam de decisões amplas que praticamente se ramificam por todas as direções.
A liderança de um dos três depende das tarefas do período, tal como as elites as definem. Mas devemos ser sempre historicamente específicos e abrir os espíritos às questões complexas. A opinião marxista simples faz do homem das grandes empresas o verdadeiro depositário do poder. A opinião liberal simples faz do grande político o chefe do sistema de poder. E há quem considere os senhores da guerra praticamente como ditadores. São opiniões extremamente simplificadas. É para evitá-las que usamos a expressão elite do poder, ao invés de, por exemplo, classe dominante. Entendeu? E quem é essa classe dominante? Para Marx, lá, com uma estrutura econômica determinante, então são os burgueses. Mas aqui você olhando que existem os militares, que existem os políticos, não sei o quê, quem é essa elite do poder? São esses três aí. Mas não são qualquer um que pertence a ele. Tem os donos. Né? Nem a ideia de uma classe dominante, nem de uma simples ascensão monolítica de políticos e burocratas, nem de uma igrejinha militar é adequada. A elite do poder compreende a coincidência, por vezes difícil, do poder econômico, militar e político. Vamos agora abordar a unidade da elite do poder. A unidade, qual é isso? A elite do poder não é uma aristocracia. O que equivale a dizer que não é um grupo político dominante, baseado numa nobreza hereditária. Não é isso. O fato de não existir para a elite não significa que seus membros venham socialmente de todas as camadas que formam a sociedade. Não, não vem, não. O fato, né? Vem em proporções substanciais das classes superiores. A maioria dos muito ricos, os executivos de grandes empresas, os políticos não profissionais, os altos militares, são oriundos, em sua maioria, de quê? Do terço superior das pirâmides ocupacional e de renda. Seus pais eram, pelo menos, da camada profissional de negócio, e muito frequentemente, de mais alto. Em termos de origem e carreira, quem ou o que esses homens da cúpula representam? Evidentemente, quando são políticos eleitos, supõe-se que representam seus eleitores. Supõe-se. Mas todos sabem que isso não passa de uma abstração, de uma fórmula retórica pela qual todos os homens do poder, em quase todo o sistema de governo, hoje em dia, justificam seu poder de decisão. Não podemos deduzir a direção da política simplesmente pela origem e carreira social dos elaboradores da política. Os antecedentes sociais e econômicos dos homens do poder não nos revelam tudo o que necessitamos saber para compreender a distribuição do poder social. Por quê? Primeiro, o homem das altas camadas pode ser ideologicamente representante dos pobres e humildes. Pode ser. Ideologicamente? Pode ser. O cara está lá na alta camada, está representando, né, os pobres e humildes. E tem tanta gente que faz isso. Né? Eu lembro, tinha a Marta Suplicy, ela fazia isso. Segundo, homens de origem humilde, que venceram sozinhos, podem servir com energia aos interesses mais hereditários e contrários à sua classe. Isso aí tem um monte. Tem um até que engana muito, que é o Lula. Ajuda a classe que está lá em cima. Ajuda tudo. Dá dinheiro, faz tudo. Né? Terceiro, nem todos os homens que representam realmente os interesses de um extrato têm de necessariamente pertencer a ele, ou beneficiar-se pessoalmente com as políticas por elas impostas. Entre os políticos, em suma, há os agentes simpáticos de determinados grupos, conscientes e inconscientes, pagos ou não pagos. Finalmente, o quarto tipo é entre os que tomam as decisões, encontramos homens escolhidos para essas posições pelos seus conhecimentos especializados. São essas algumas das razões óbvias pelas quais as origens sociais e a carreira da elite do poder não nos permite deduzir quais os interesses de classe e a direção política do moderno sistema de poder. Tem gente que é lindo.
Não, o cara entende muito. Meu. Tinha o Delfim Neto? Não, o cara entende muito de economia. É os conhecimentos especializados. Mas as semelhanças de origem social, filiação religiosa, nascimento e educação não são importantes apenas para as afinidades psicológicas e sociais dos membros da elite do poder. Mesmo que seu recrutamento e preparo formal fossem mais heterogêneos, esses homens ainda seriam de um tipo social bastante semelhante. O mais importante sobre um grupo de homens são os critérios de admissão, louvor, honra, promoção que predominam entre eles. Sendo semelhantes dentro de um determinado círculo, todos os seus membros acabarão com personalidade por se tornarem semelhantes, entendeu? Às vezes o cara não é muito rico, não sei o que e tal, mas se na entrada, na hora que ele entrar, receber os louvores da cúpula, não sei o que, ele está dentro. Os círculos que compõem a elite do poder têm tais códigos e critérios em comum. A escolha dos tipos sociais a que esses valores comuns levam é frequentemente mais importante do que as estatísticas de origem comum e de carreiras do que pudéssemos dispor. Se a origem social e a educação formal comuns tendem a fazer com que os membros da elite do poder se compreendam e confiem mais prontamente entre si, sua ligação permanentemente cimenta os sentimentos que experimentam em comum. Os membros dos vários círculos superiores conhecem como amigos pessoais e como os vizinhos. Misturam-se nos campos de golfe, nos clubes fechados, nos veraneios, nos aviões transcontinentais, nos transatlânticos. Estão sempre lá junto, entendeu? Encontram-se em fazenda de amigos comuns, enfrentam-se sobre as câmaras de televisão, ou serve até mesmo as mesmas instituições filantrópicas. Muitos se encontram nas colunas dos jornais, quando não nos mesmos cafés, onde muitas dessas colunas são escritas. Entendeu? Eles têm lá o lugarzinho dele. Os altos membros das ordens militar, econômica e política estão sempre prontos a adotar o ponto de vista uns dos outros, com simpatia e frequentemente também com conhecimento de causa. Define-se como os que contam e que por isso deve ser levado em conta. Cada um deles, como membro da elite do poder, assimila a sua integridade, sua honra, sua consciência, o ponto de vista, a expectativa, os valores de outros. Não havendo ideais nem padrões comuns entre eles, baseados numa cultura explicitamente aristocrática. Nem por isso deixam de se sentir responsáveis uns perante os outros. É aquela curriola. Toda a coincidência estrutural de seus interesses, bem como a realidade psicológica complexa de suas origens e educação, suas carreiras e ascensão tornam possíveis as afinidades psicológicas que existem entre eles e que lhes permite dizer uns dos outros, eles sem dúvida um dos nossos. E tudo isso indica o sentido básico psicológico da consciência de classe. Em nenhum outro setor existe uma consciência de classe como entre a elite. Já reparou? Ele não se perde, cara. Porque a mola motor dele é o lucro. São os juros. São a renda. É a corrupção. É arrumar um lugarzinho lá para tirar alguma coisa da viúva. Entendeu? Pois entendemos como consciência de classe, como fator psicológico, a aceitação pelo membro dessa classe somente dos que são recebidos pelo seu círculo, como a imagem do seu próprio eu. Dentro dos altos círculos da elite do poder existem grupos e facções. Há conflitos de orientação e choques sobre ambições pessoais. Há ainda divisões de importância dentro do partido, que provocam diferentes métodos de operação. Mais poderosas que essas divisões, porém, são a disciplina interna e a comunhão de interesses que une a elite do poder. Essa é a união. 3. Moralidade, elite e poder. Falar de uma elite do poder não será caracterizar os homens pelas suas origens e ligações. Será? Não.
Com essa caracterização injusta e inverídica ao mesmo tempo, não se modificam os homens ao se elevarem de estatura para enfrentar a exigência de suas tarefas. Não chegam a uma interpretação em linha política que representa pelos que, em sua fraqueza humana, lhes é dado saber os interesses do país como um todo? Não serão apenas pessoas honradas cumprindo seu dever? Essas perguntas todas, vamos tentar responder algumas. Olha só, vou começar. Vamos começar pela questão, interrogar sobre a questão de honra. Né? Os militares falam muito em honra, não falam? E os outros também. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. Temos a certeza de que são homens honrados. Mas o que é a honra? Honra só pode significar viver segundo um código em que acreditamos ser honroso. Não existe nenhum código sobre o qual todos concordam. É por isso que, sendo civilizados, não matamos todos aqueles de quem discordamos. A pergunta não é: são homens honrados? E sim, quais os seus códigos de honra? A resposta a tal pergunta é que são os códigos de quê? De seus círculos, daqueles cujas opiniões respeitam. Então os caras ficam falando lá, é isso, é aquilo que nós vamos fazer, então, brava, pá, então o cara compra aquilo e pronto, está dentro, é honrado. O Zanini é honrado. O Zanini é honrado. Defende o Lula, será que ele acha que o Lula é inocente? Se ele não achar que o Lula é inocente, então ele acha o quê? Que o Lula roubou dinheiro. E ele está sendo pago com dinheiro o quê? Roubado do povo da nação. Mas ele é um homem honrado. Está obedecendo o código, fala aquele juridiquês todo, né? É terrivelmente lindo isso. Vamos para outra questão agora, não veio da honra. Vamos para adaptabilidade. Significa sua capacidade de transcender os códigos de conduta que, pelo trabalho e experiência de toda a vida adquirido, devemos responder simplesmente não. Eles não podem transcender. Por exemplo, seria um insulto, vou pegar o preparo militar, e a doutrinação que recebe, julgar que os oficiais despem seu caráter e suas ideias ao mudarem do uniforme para o traje civil. Não, ele agora é mais civil, ele largou o militar, se aposentou, não sei o quê, continua o mesmo. A formação talvez seja mais importante no caso militar do que no caso executivo de empresa, pois o treinamento da carreira é mais profundo e mais total. Tem que obedecer mesmo. Bom, um empresário multimilionário, pertencente à elite do poder, não seria ridículo acreditar seriamente, por exemplo, que como realidade psicológica representa alguém ou algum outro interesse não do mundo das grandes empresas? Não que ele seja honesto, pelo contrário, é provavelmente por ser um homem de integridade sólida, tão sólida como o real. Sabe o que é o real dinheiro? Ele é o que é e não poderá ser nada mais. É um membro da elite profissional das empresas, tal como seus colegas no governo ou fora dele, representa a riqueza do alto mundo das empresas. Representa seu poder e acredita sinceramente em sua observação do tipo, sabe qual? O que é bom para o Brasil é bom para o Odebrecht. E vice-versa. O que é bom para o Odebrecht é bom para o Brasil. Está entendendo? Coisa mais ou menos assim. É assim que nós estamos vivendo. O ponto revelador dos lamentáveis debates sobre a confirmação pelo Senado das nomeações desses homens para posto político não está no cinismo em relação à lei e aos legisladores, nos níveis médios de poder que eles demonstram, nem em sua relutância em se afastar de seus bens pessoais. O ponto interessante é a impossibilidade para tais homens de se dissociarem do compromisso que têm com o mundo econômico em geral e com as suas empresas em particular. Ainda tem aqueles do tipo que estão ligados com o seu tipo de trabalho, que foi indicado pelo seu tipo de trabalho. Exemplo, Toffoli. Não há competência nenhuma.
Não apenas o dinheiro, mas os amigos, o interesse, o preparo, sua vida, em suma, estão profundamente arraigados nesse mundo. A alienação de ações é naturalmente apenas um ritual purificador. A questão não é tanto o interesse financeiro ou pessoal numa determinada empresa, mas a identificação com o mundo econômico em geral. Entendeu? Ele está naquela empresa, até já saiu, mas ele é um cara ligado ao mundo econômico em geral. Pedir a um homem de súbito que se afaste desses interesses, dessa forma de pensar, é quase como pedir-lhe que se transforme em uma mulher. Não tem jeito. Outra coisa sobre patriotismo. Vamos lá, hein? Patriotismo. Desejo de servir ao país como um todo. Devemos responder primeiro que, como os códigos de honra, os sentimentos de patriotismo e a opinião dos que sejam o bem do país como um todo não são fatos concretos, mas assuntos sobre os quais é grande a variedade de opinião. Além disso, os sentimentos patrióticos estão também arraigados, são produtos do que o homem se tornou em virtude de como e como quem viveu. Não é apenas uma determinação mecânica do caráter individual pelas condições sociais, é um processo complexo, bem estabelecido na tradição do moderno estudo social. 4. A elite não pode ser realmente imaginada como homens que estão apenas cumprindo o dever. Não, estou cumprindo meu dever. Calma lá. São eles que determinam o seu dever, bem como os deveres dos que lhes ficam abaixo. Não estão apenas seguindo ordens, dão as ordens. Não são meros burocratas, comandam burocracias. Podem tentar disfarçar esses fatos dos outros de si mesmo, apelando para uma tradição da qual se imaginam instrumentos. Mas há muitas tradições e tem de escolher aquelas a que servirão. Enfrentam decisões para as quais simplesmente não há tradições. Vamos ver agora a movimentação na elite. Apesar das suas semelhantes sociais, suas afinidades psicológicas, os membros da elite do poder não constituem um clube com sócios permanentes, com limites fixos e formais. É da natureza da elite do poder que dentro dela haja uma constante movimentação e que não seja formada de um pequeno grupo dos mesmos homens nas mesmas posições, nas mesmas hierarquias. Não, há movimento ali. Porque certos homens se conhecem pessoalmente, isso não quer dizer que entre eles existe uma unidade de orientação. E se não se conhece pessoalmente, isso não significa desunidade entre eles. O conceito da elite do poder não repousa, como tem repetidamente dito, principalmente na amizade pessoal. Quando as exigências dos altos postos em cada uma das principais hierarquias se tornam semelhantes aos tipos de homens que hoje nos ocupam, pela seleção e pelo treinamento nos cargos, se tornam semelhantes. Não se trata de mera dedução feita segundo a estrutura pessoal, é sim um fato revelado pelo tráfego intenso que se processa entre as três estruturas, frequentemente dentro de padrões muito complicados. Com o aumento em volume e importância dos negócios entre as três ordens, também aumenta o tráfego de pessoal. O próprio critério de seleção dos homens que subirão evidencia esse fato. O comissário das empresas lidando com o Estado e seus militares é mais esperto escolhendo um jovem que tem experiência do Estado e de seus militares do que o outro sem essa experiência. O diretor político, frequentemente, dependendo para seu êxito político das decisões das empresas, também será mais esperto escolhendo um jovem com experiência do mundo econômico. Assim, em virtude do critério mesmo de êxito, o intercâmbio de pessoal e a unidade da elite do poder aumentam. Estão percebendo a situação? Na fita. Gripe tá fogo. Se quiser, eu leio um pouco. Com licença, se eu tirar isso aqui, porque tá um negócio. Pode ajudar aqui, Patrícia? Não, não quero aparecer. Tá com calor? Tá, com calor. Cuidado com óculos. Anda. Ai, meu Deus.
Caramba. Ai. Vamos lá. Os altos membros das ordens militar, econômica e política estão sempre prontos a adotar um ponto de vista uns dos outros com simpatia e frequentemente também com conhecimento de causa. Define-se como os que contam e porque por isso devem ser levados em conta. Cada um deles, como membro da elite do poder, assimila a sua integridade, sua honra, sua consciência, seu ponto de vista, expectativas, valores de outros, não havendo ideais nem padrões comuns entre eles baseados numa cultura explicitamente aristocrática. Nem por isso deixa de se sentir responsável uns perante os outros. Né? Bom, eu vou passando um pouco, porque eu já não sei mais. O cerne da elite do poder consiste, primeiro, dos que trocam entre si os papéis de comando no alto da ordem institucional dominante com os que ocupam tais postos em outra ordem. O almirante, que é também banqueiro, e o advogado que chefia uma importante comissão federal. O executivo de empresa cuja companhia foi uma das 2 ou 3 principais produtoras de material bélico. Daqui a pouco ele vira o secretário da Defesa. O general da guerra que vestiu roupas suvis para sentar-se no diretório político e tornar-se em seguida membro da junta de diretores de uma importante empresa. Essa é uma mistura que vai... Quem não lembra do Aldo Rabelo, que era do PCdoB, do PCdoB aí, ocupou o cargo de o ministro da... Eu não sei nem qual uso, vamos falar ministro da guerra, certo? Embora o executivo que se torna general, o general que se torna estadista, o estadista que se torna banqueiro, veja seus respectivos ambientes, homens que nada têm em comum em ambientes também em comum, suas perspectivas frequentemente permanecem ligadas aos seus locais de origem. Durante sua carreira, trocam de papéis dentro dos 3 grandes e com isso transcende prontamente a particularidade e interesse de qualquer um desses meios institucionais. Pelas suas carreiras e atividades, entrelaçam, unindo os 3 tipos de ambiente onde atuam. São, portanto, o cerne da elite do poder. Esses homens não estão necessariamente familiarizados com as principais arenas do poder. Há os que se movem talvez entre 2 círculos, digamos, o industrial e o militar, por exemplo. Outros movimentos, por exemplo, no círculo militar e político. Um terceiro, tanto age entre políticos como entre os que influenciam a opinião. Esses homens intermediários se assemelham mais de perto à imagem que fazemos da estrutura e do funcionamento da elite do poder. Esses conselheiros e tipos de ligação constituem a essência da elite invisível, que por acaso exista, mesmo como me parece assim, muito provável, muitos deles tenham sido, pelo menos na primeira fase de sua carreira, agentes das várias elites. Não parte delas, são os mais ativos na organização das várias cúpulas de uma estrutura de poder e manutenção dessa. O cerne da elite do poder também inclui altos advogados, financistas dos grandes escritórios, firmas de investimentos, que são quase intermediários profissionais entre as questões econômica, política e militar. Dessa forma, agem para unificar a elite do poder. O advogado de empresa e o banqueiro de investimento executam a função de intermediários com eficiência e com poder. Pela natureza desse trabalho, transcendem o meio mais limitado de uma indústria e, portanto, estão em posição de falar e agir pelo mundo econômico ou, pelo menos, em nome de ponderáveis setores deste. O advogado de empresa é um elo-chave entre as áreas econômica, militar e política. O banqueiro de investimento é um organizador e unificador do mundo das empresas, bem versado no emprego de imensas somas de dinheiro que os estabelecimentos militares hoje gastam. Onde há um advogado que trata dos aspectos legais dos investimentos feitos pelos banqueiros, temos um membro importante da elite do poder. É isso aí. Bom, quando a elite do poder verifica que para realizar as coisas deve ter influência em setores abaixo do seu nível, como
Ocorre quando se torna necessário aprovar leis no Congresso. Ela própria exerce pressão. Não tem a pressão dos pessoal da agricultura? Tem lá uma bancada enorme, né? Mas entre a elite do poder, o nome desse trabalho de politicagem e pressão é trabalho de ligação. Há militares que funcionam com ligação com o Congresso, com certos setores da indústria, com praticamente todos os elementos importantes não diretamente ligados à elite do poder. As pressões e solicitações convencionais realizadas pelas associações de classe ainda existem, embora se ocupe habitualmente do nível médio do poder. Seu alvo é o Congresso. E tu, naturalmente, seus membros. E como tem gente aí. Então, aquele negócio daquele sindicato no tempo do Lula botou gente como Vicentinho, vocês lembram? Todo mundo. Tinha até aquele cara, o imexível, o Magno, É. né? Se tornou ministro acho que do Trabalho, se não me engano. Há uma pressão de alto nível em todo o país. Os líderes da economia são atraídos para os círculos dos altos militares e políticos através de amizades pessoais, ligações profissionais e econômicas, e seus vários subcomitês, clubes de prestígio, filiação política clara e relação dos clientes. Há uma consciência entre esses líderes do poder em relação às principais questões políticas que a nação defronta no momento. Como, por exemplo, a reforma da Previdência. Né? Por que eles não discutem a dívida pública brasileira? Quero ver. Bom, o quinto ponto é a coincidência de interesses econômicos, militares e políticos. Vamos ver que coincidências são essas. Não que a elite acredite numa elite compacta atrás das cortinas e a massa, lá embaixo. As coisas não se formulam nessa linguagem. Apenas o povo se sente necessariamente confuso e deve, como uma criança confiante, colocar todo um novo mundo da política e da estratégia externas e ação executiva nas mãos dos entendidos. Apenas todo mundo sabe que alguém deve dirigir o espetáculo e alguém realmente dirige. Os outros não se importam muito e, além disso, não sabem como dirigi-lo. Assim, a distância entre os dois tipos se amplia. Além desse ponto, é preciso correr riscos. Então, que a escassez de homens de discernimento, treinados e com imaginação provoca lamentos dos dirigentes sobre a falta de pessoal qualificado na vida política, militar e econômica. Tal sentimento, por sua vez, leva a uma crescente preocupação com o treinamento de sucessores que possam assumir os postos deixados pelos mais velhos. Em cada área surge lentamente uma nova geração formada numa época de decisões coordenadas. Finalmente, o último ponto é o aspecto da cúpula. Quais são esses aspectos? Mas qual é a base? À medida que todas essas tendências se foram tornando visíveis no alto e no meio, o que acontecia ao grande público? Se a cúpula tem um poder sem precedente, cada vez mais unido e disposto, se as zonas médias estão num impasse semi-organizado, como se encontra a base, em condições está o público em geral, a ascensão da elite do poder, como veremos agora, baseia-se sobre certos aspectos e parte da transformação do público, nós vamos ver na próxima vez, numa sociedade de massas. Nós vivemos numa sociedade de massas. Entendeu? Essa é a questão. Se construiu uma elite do poder e tem uma sociedade de massas. Essa que é a questão. Isso assim, olhando vamos dizer assim, a gente olhando de um ponto de vista, né? Uma coisa menor, por exemplo, eu não sei se vocês têm, eu acho que hoje, lá dentro do Congresso, meu amigo, não é a direita nem a esquerda, nem... Sabe qual é a questão lá no Congresso? Ladrão e não ladrão. Bem colocado. É isso aí.
Lá dentro você discute. Você vê, tem um ladrão, tem um que não é ladrão. Pronto. Mas tem um que não é ladrão. Sempre tem gente honesta, né? Mas É difícil. Eu assisti ontem o negócio do Moro, nossa senhora. Nossa, é triste aquilo. Triste, porque Não sei como é que o Moro teve estômago. o problema crucial é como é que tem um cara que chamou o Moro de ladrão, traidor, não sei o quê. Tem gente ali, a Gleisi Hoffmann, como é que chama ela? Chamam de, o codinome dela de amante, né? O que a amante está ali fazendo o quê? O cara chegaram e falou lá, pô, quem está na cadeia devia ser você, seu marido. Então eles querem. Triste. Não tem jeito, cara. Mas hoje foi meio confuso. Porque você viu aquela bola fora do jogo, que eu não sei se Não, a continuou. bola fora. Ficou, para alguns, a internet está travada. A Sônia Pinto, que mandou um oi, estava acompanhando lá de Portugal, do Porto, Alva, Porto, Varzim, e o Pedro Luiz, que disse que compartilhou assim, a tua transmissão, deu um oi, está agradecendo. Porque deixa eu ver aqui comigo. A senhora Pinto está lá em Portugal, muito bem. Que bom. Bom, hoje então foi um dia atípico, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte. Teovina está aí. Teovina. Jussara. Jussara está no cemitério hoje. No cemitério hoje, Jussara? É assim, né? A gente vem preparando, você deve ter notado, a gente vem preparando as pessoas e vou só lembrar vocês, para ficar assim com uma ideia, né? Nós estamos chegando já quase ao final. Repara só o que a gente fez. A gente primeiro, está aqui na minha memória falar sobre essa elite do poder. Bom, eu não podia falar logo de início o que seria essa elite do poder. Então nós começamos com as altas rodas sociais, né? Quem seriam essas pessoas? Tal. Comecei a falar dali, né? Aí entrei na sociedade local, é como se eu quisesse ver assim, ó. Eu estou aqui em Teresópolis, eu estou vendo que as pessoas pertencem a uma alta social, tem uma sociedade local, tem algumas famílias que são poderosas, que dominam as coisas ou do comércio, ou o que seja, né? Aí depois de visto isso, né, a gente partiu para falar sobre a questão das celebridades. Porque as celebridades, um artista, um negócio assim, muitas vezes ele não pertence a isso aí. Mas eles são chamados, né? Vai assim, é um ridículo danado. O cara vai querer fazer um debate público, não é um debate público, vou chamar isso, manifestação pública, chama artista. O artista não sabe falar nada, cara. Quando fala besteira, né? Mas aí faz, o povão quer ver artista, não sei o quê, não quer ver nada de política. Então, aquela alienação, né? Então, a gente falou das celebridades, dos muito ricos e dos principais executivos. Aí comecei a entrar na questão dos executivos, que fazem parte das empresas e tal. E aí, a partir daí, eu entrei no ricos associados, que são ricos que querem fazer parte dessa panelinha. Tem um rico que fica lá, só está pegando juros e joga lá na poupança, sei lá o quê, qualquer veículo, fica lá ganhando dinheirinho dele, então é isso. Agora, ricos associados, misturado com os senhores da guerra. Aí depois eu fiz a ascendência militar, que é os senhores da guerra, com o diretório político, né? Porque são esses três. O pessoal dos negócios, os empresários, o pessoal da política e o pessoal militar. São as três forças. Aí depois disso aí, eu cheguei na teoria do equilíbrio. Foi a última vez que nós falamos sobre a teoria do equilíbrio. E aí, como se equilibra essas três forças? Aí entramos na elite do poder, propriamente dito, para poder dar um panorama. Mostramos como é complicado. Não tem debate público, político, é uma coisa formal, muito baixo nível. Eu fiquei falando isso aí, agora nós vamos entrar em dois aspectos importantes.
É como se assim, já falando da elite do poder, tudo bem. E o restante? O restante é sociedade em massa. É melhor porque a gente às vezes fica buscando termos sofisticados, mas não tem nada disso. Fica buscando burguesia e proletariado. Não tem mais proletariado nenhum, entendeu como é que é? Então a gente fica ainda falando coisas do que já foi, acabou essa época. Então agora você tem a sociedade em massa. E o último ponto que eu quero tocar é esse. Nós estamos vivendo uma imoralidade danada, quer dizer, né? A moralidade da elite, o dinheiro, como é que eles estão nesse negócio, o critério de êxito que eles têm, né? A desmoralização que essa elite está sofrendo, o ostracismo da inteligência. A inteligência está vivendo um ostracismo desgraçado, cara. Você vê que assim, como é que pode? Como é que pode, né? O Lula ter sido presidente, depois a Dilma, porra, a Dilma. É sinal que tem um ostracismo da inteligência desgraçado. Muito, muito brabo. A gente está assim, submetido a um bando de gente ignorante. Se você assistisse a isso, quem assistiu, lá naquele, que eu vou chamar, Ruição do Moro, cujo tema era saber a questão do. Aí os caras fazem propaganda, não, porque você que pegou o Lula, deixou ele preso, não sei o quê. O que tem isso a ver uma coisa com a outra, cara? Entendeu? A gente tem que ficar aguentando esse negócio. Bom, amanhã tem um tópico interessante, hein? Porque esse negócio do filo, você pensou que é muito interessante isso. O fio é muito interessante, né? E aí qualquer hora eu tenho que falar um pouco qual é o meu planejamento até esse fim do ano, né? Conversei um pouco com o João Carlos hoje, não sei como é que ele só vai ficar mais livre talvez em setembro. Eu não sei como é que a gente vai levando, porque daqui a pouco esse tópico de memórias políticas eles acabam daqui a 2 encontros. Isso aí deve dar praticamente, se hoje nós estamos no dia 3, né? 3, 7, 3, 10, 10, 17, quer dizer, no dia 24, eu já posso começar outro, que são as memórias culturais, literárias, entendeu? Para quem não tem cultura assim literária, de livros, de coisa, eu vou dar um panorama muito bom. Estou me dedicando a isso, né? É difícil, porque tem coisas que tem que puxar pela memória, tem coisas assim coisas que eu já escrevi também. Por exemplo, hoje eu estava falando sobre o Maquiavel, né? De quanto que eu coloco em Maquiavel. O problema é que eu já dei um curso de filosofia e Messias, que eu falei sobre Maquiavel em dois volumes, ele estava lá metido no meio. Então, é muita coisa para falar de Maquiavel. Então, eu tentei falar ali, botei provavelmente daí uma aula, porque tem 9 páginas, 10, não, tem 10 páginas, entendeu? Falar sobre o príncipe. Então, é bom você ter uma ideia de como funda a questão de como é que você. No fundo, ele está falando até de uma sociologia, numa coisa que ele está falando coisas que a escolástica não se metia nisso, quer dizer, ele de repente se meteu em como fazer para as pessoas dominar o Estado, ser um príncipe, né? Ser um governante. Então começa, funda, quer dizer, é assim, é uma ideia que ela aparece, e eu vou mostrar a vocês, ela aparece, e hoje nós temos ela. Você tem que saber quem foi que fundou isso. Platão, Aristóteles, aí na Idade Antiga, né? Depois começa a vir Santo Agostinho, mas vem outros que não são nem filósofos, nem nada. Tem grandes livros que não são. Eu mesmo conversando contigo, eu falei do Bento Jesus Caraça, português, conceitos fundamentais da matemática, muito importante para ele. Né? Bom, a minha voz já está indo prédio. Eu estou com a garganta ferrada. Porque você descansa e depois você vai fazer a live, força a voz. Tá bom? Obrigado, desculpa. Depois que eu não fui nem... Se estava ruim, não sei. Eu sei que eu estava ruim. Agora, se a internet estava ruim ou não sei. Espero ter, pelo menos, feito alguma coisa melhor do que eu pude.
Mas amanhã talvez esteja bem melhor. Até amanhã, se Deus quiser.